falamos no bloco passado, voltamos já, viu? Digamos que a Fazenda, ao lançar o tributo, verifica lá, estou trabalhando ainda com a hipótese do IPVA. Percebe que ao lançar o tributo, lançou com uma alíquota menor. Um equívoco. A autoridade fiscal, não é isso? Desatenta, não percebeu que a alíquota em 2022 era maior do que a alíquota de 2024 e lança o tributo. Até quando a autoridade fiscal vai poder revisar esse lançamento? Essa resposta está no artigo 145 do Código Tributário Nacional e dê uma olhada aí comigo no que diz o 145 no caput. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de 1. Impugnação do sujeito passivo. 2. Recurso de ofício, a chamada remessa necessária. 3. Iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Volta lá no caput. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude dessas 3 situações: impugnação, remessa necessária e iniciativa de ofício da autoridade. Ela, por ela própria, percebe que há um erro. Interpretando o contrário senso, o caput, enquanto não notificado, antes de notificado o sujeito passivo, pode haver revisão a todo tempo e por qualquer razão. Uma vez notificado o sujeito passivo, depois de regularmente notificado nos termos do caput do 145, ou seja, o lançamento regularmente notificado. Olha, depois que você regularmente Fazenda notifica o contribuinte, aí você já mantém toda essa liberdade de, por qualquer razão, revisar o lançamento. Aqui você vai ter que incidir ou no 1, uma impugnação do sujeito passivo, e aqui eu registro que uma vez o sujeito passivo impugnando o lançamento, ele pode ter uma decisão em seu desfavor, piorando a sua situação. Isso na esfera federal está em um decreto 70.235, salvo engano, artigo 80. Se não for, depois eu digo para vocês, mas eu lhes asseguro. A impugnação do sujeito passivo na esfera administrativa acerca do lançamento pode causar uma reformatio impégius. Tranquilo. Então, uma vez notificado, impugnação do sujeito passivo. 2, recurso de ofício, remessa necessária, que existe em alguns casos em relação a alguns tributos. E 3, o que é mais difícil, iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nas situações previstas no 149. Atenção aqui ao 146, porque é uma complementação. Eu acabei de falar para vocês que nessas 3 situações aqui, a Fazenda Pública, ela pode, ainda que já tenha notificado regularmente o sujeito passivo, ela pode rever o ato de lançamento. Só que existe uma limitação. Uma limitação contida no 146 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo, ou seja, já foi lançado, já o sujeito passivo, além desse que já foi lançado, tem outros a serem lançados, mas esse novo critério jurídico não pode ser usado para revisar o lançamento já feito, mas só para os lançamentos futuros. O que quer dizer a norma? Precisamos resguardar as situações juridicamente constituídas. É isso que quer dizer, inclusive, em face da confiança depositada pelo sujeito passivo na administração. Então, prestem atenção. Quando houver uma modificação de critério jurídico de matéria de direito, isso não serve para revisar o lançamento já realizado. É uma norma pró-futuro. E aqui eu estou falando de um critério de direito, critério jurídico. Mas se no recurso de ofício não se verifica um erro de direito do critério jurídico, mas um erro de fato, no que diz respeito à identificação do fato gerador, do fato da vida que dá origem ao fato gerador. Por exemplo, no imposto de importação, se verifica que o fato, a importação, antigamente, por isso que a lei é redundante, importação do exterior, né? Antigamente nós tínhamos importações internas, né, dentro do país. Se verifica que o erro é de identificação de onde veio a mercadoria, e que não foi do exterior, mas de dentro do Estado brasileiro, eu tenho aí um erro de fato. E, assim sendo, esse erro de fato desnatura a norma tributária. Desnatura a hipótese de incidência do imposto de importação. E aqui cabe correção. Quando o meu erro for de fato, quando o meu erro for de identificação da situação jurídica, do ato, aqui cabe correção. Quando não cabe correção? Quando eu estiver falando nos termos do 146, do Código Tributário Nacional de Critérios Jurídicos. E no que diz respeito a esse erro, de fato, o STJ tem entendimento que a revisão do lançamento tributário por erro de fato e não por erro jurídico exige o desconhecimento da existência do fato ou a impossibilidade de sua comprovação à época de constituição do crédito tributário. Isso quando eu estiver falando de situação em que o fato mal interpretado não deu origem ao tributo e uma vez corrigida a interpretação, tá. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito ou erro jurídico, o ato administrativo, nos termos do 146 do Código Tributário Nacional, é imodificável, em razão da aplicação do princípio da confiança do sujeito passivo, do contribuinte na administração. Certo? Pois bem, modalidades de lançamento. O Código Tributário Nacional prevê 3 modalidades de lançamento. O lançamento de ofício, que é tratado no 149, especialmente 1 do Código Tributário Nacional. Como exemplo clássico, nós temos o IPTU. Se você é proprietário de um imóvel, você sabe que no dia 1º, um imóvel urbano, aqui eu estou falando de IPTU, você sabe que dia 1º de janeiro você está lá comemorando o Réveillon, aí você está muito feliz, virado de ano, cheio de esperança. Mas tá, meia-noite, ocorre o fato gerador do IPTU. 1º de janeiro,
de todo ano, né, meu filho? Então a gente começa o ano cheio de esperança e já leva a primeira pancada, meia-noite. Só que a gente nem lembra disso na hora. Só lembra quando? Quando chega o carnezinho em casa. Não é isso? Por quê? Porque a autoridade fazendária tem todos os dados, não é isso? Tem absolutamente todos os dados necessários em mão para lançar o IPTU. Então, ele não precisa de participação nenhuma sua para lançar o tributo. A sua parte é só pagar. Quando eu estou falando de lançamento de ofício, que está lá no 149, especialmente 1 do Código Tributário Nacional. Dê uma olhada lá comigo. Diz, ó, o lançamento é efetuado, e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos, quando a lei assim o determine. A lei vai determinar todas as vezes em que for possível à Fazenda, por meio dos dados, do registro de dados contidos nos seus terminais de consulta, realizar o lançamento do IPTU. Simplesmente está lá registrado, a Fazenda vai pegar, né, o que está, os dados que tem acerca da edificação, valor venal do imóvel, área, está tudo ali. Vai lançar o tributo, vai mandar o carnê, por favor, pague. É isso. Não precisa de participação nenhuma do contribuinte. As outras hipóteses do 149 dizem muito mais respeito a situações de infrações, né? Como no inciso 2, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Exemplo, no próprio lançamento por declaração. A Fazenda depende da declaração do contribuinte para realizar o lançamento. Uma vez que ele não realiza, não apresenta essa informação, a Fazenda vai lançar com base naquilo que ela tem acerca da matéria, ou vai notificar o contribuinte para fins de ser penalizado, lavrado o auto de infração. 2, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender chamado da Fazenda. 4, quando se comprove falsidade, quando se comprove no 5, omissão ou inexatidão, ou seja, a Fazenda lança de ofício 1, quando a lei determina, quando a Fazenda não precisa da participação do contribuinte para lançar o tributo, como é o caso do IPTU, como é o caso do IPVA. Do 2 em diante, eu estou falando de situações em que a Fazenda vai lançar de ofício com base nos dados que tem, inclusive apurados no último, com o último pagamento, porque a parte não fez a parte dela. De alguma forma, infringiu a legislação administrativa tributária. Olha, eu preciso na declaração do ITCMD. Não é isso? Pois bem, a parte não trouxe as informações. Eu vou oficiar o juízo, pedir informação da propriedade do inventário e vou lançar. Depois a gente se entende. No que diz respeito à multa, que deveria ter sido apresentado, os dados do inventário, para o lançamento de ITCMD. Segunda situação de lançamento, segunda hipótese, modalidade de lançamento, lançamento por declaração, que está lá no artigo 147 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Ou seja, aqui eu já tenho a participação do contribuinte. Ele vai prestar à Fazenda, ele vai levar à Fazenda informações acerca do fato que dá origem
a obrigação tributária para que a Fazenda constitua o crédito tributário por meio do lançamento. E assim, uma vez quando o contribuinte leva informações acerca do fato gerador, eu tenho um lançamento por declaração. A modalidade de lançamento por declaração. Exemplo clássico, ITCMD, o próprio ITBI, também o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e o ITCMD. A Fazenda, para lançar o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, não é isso? Doação causa-mortes, ela precisa dos dados do inventário, do acervo do espólio, do valor da herança. A Fazenda tem como adivinhar? Não, não tem como adivinhar. Só que o juízo do inventário, ele só pode realizar a partilha pós pagamento do ITCMD. Os sucessores só receberão a sua cota, cada um, depois que o ITCMD for pago. É óbvio, sai o título, inclusive, para fazer o registro, tirar do nome do defunto para botar no nome do cidadão que recebeu o bem. Só que, obviamente, o legislador não é bobo nem nada, falou, ó, seu juiz, você só faz isso depois que se pagar o ITCMD. E como é que se paga o ITCMD? O inventariante, que é quem responde pelo processo ali, pelo espólio, ele vai levar essa informação acerca do valor da herança, informação de fato, à Fazenda, que, tendo em vista essa informação de fato, aplicará o direito correspondente. Vai verificar, fato gerador, o cidadão morreu mesmo, deixou bens, tem processo de inventário, há sucessores, só vai poder suceder depois de pagar a ITCMD. A alíquota base de cálculo está aqui, seu inventariante, o tributo. Pague. Observem, aqui eu tenho uma participação do sujeito passivo. Muito diferente do lançamento de ofício, que a Fazenda tem tudo. Não precisa não, meu filho. Você só quer para pagar, mais nada. Agora aqui no ITCMD não. A matéria de fato depende a Fazenda. Da matéria de fato depende a Fazenda para realizar o lançamento. E só quem pode levar essa matéria de fato é o sujeito passivo. E é por isso que eu falo de lançamento por declaração. A resposta já está aqui para vocês. Imposto de renda, lançamento por declaração, já tem a resposta, falha. Deixa eu aproveitar e tomar uma água que a garganta hoje está puxando. A gente vai lá, todo ano, né? Aí ouve na TV, declaração do imposto de renda. Tem que fazer a declaração do imposto de renda até o dia 31 de maio. Não é isso? É isso. Pois bem, esse lançamento é por declaração? Não. Ele é por homologação, ou chamado também autolançamento, e está no artigo 150 do Código Tributário Nacional. E vamos entender a diferença do lançamento por declaração para o lançamento por homologação. Diz o 150 que o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua, ou seja, é a lei que vai dizer, diferente do ITCMD, a lei determina que que deve se prestar a informação. Mas aqui a legislação vai dizer o seguinte: a legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa.
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. No lançamento por declaração, o sujeito passivo declaração 147, ele vai levar à fazenda apenas os aspectos de fato. Quando eu falo em lançamento por homologação ou autolançamento, nos termos do artigo 150, o sujeito passivo vai levar o fato, uma vez que o identifica, aplicar o direito nos termos do que a lei assim determina e realizar o pagamento. E toda essa sua atividade, fato, direito, pagamento, será homologada pela Fazenda Pública. No lançamento por declaração, o sujeito passivo só leva o fato. Quem vai aplicar o direito é a Fazenda, para ele pagar. No lançamento por homologação, o sujeito identifica o fato, vai levar o fato, vai levar o direito aplicado, vai pagar e a autoridade fazendária vai ficar esperando para ver se ele fez tudo direitinho. E se ele tiver feito tudo direitinho, vou homologar. E por que eu vou homologar? Porque é um ato pautado em lei, isso é lá no direito administrativo, administrativos não, né? Um só, administrativo, que a gente aprende. Não é isso? Verificar a legalidade de um ato, um procedimento. Eu homologo, a autoridade fazendária ela vai homologar e só. E se der 5 anos e a autoridade não homologar e ficar caladinha, eu tenho a chamada homologação tácita. Deem uma olhada aí no 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos. Então, a lei que institui o tributo pode trazer um prazo para a homologação. Se não trouxer, 5 anos. Pode a lei trazer um prazo maior que 5 anos? Não. Porque aí eu tenho um prazo prescricional, da mesma forma que é uma norma geral do Código Tributário Nacional. Então, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto, está pago, meu filho. O crédito, salvo o quê? Se você não for legal, se você cometer algum ato nesse lançamento com dolo, fraude ou simulação. Aí a Fazenda vai verificar que você não foi legal, que você não agiu de boa fé e mesmo tendo passado o prazo de 5 anos, vai poder lançar, tá? O tributo, a diferença do tributo. Exemplo de tributos, né? Lançados, impostos especialmente lançados por homologação. A maioria das contribuições, imposto de renda, ICMS, IPI, etc. Por que se fala declaração? Porque você tem que declarar à Fazenda o seu patrimônio. Você entra lá no site da Receita, baixa o programinha, não é isso? A gente vai lá, baixa o programinha. No que baixa o programinha, escolhe qual é o tipo de declaração que a gente vai fazer, a completa ou simplificada. Uma vez escolhido, a gente verifica, né? A gente preenche. Vocês já fizeram declaração de imposto de renda? É um preenchimento de dados. Você vai preencher todos os seus dados ali no programinha. Ao final do programinha, com base no que você informou, ele já te gera o resultado a depender do tipo de declaração que você escolheu, simplificada e
ou completa, e você tem até o fim do prazo da entrega do imposto de renda para rever o tipo de tributação que você prefere se sujeitar ao imposto de renda. E a lei já diz se você tem que pagar ou se você terá restituição. Então, observe, lá no programa, você entrar os fatos, aplica o direito, se tiver que pagar, paga, se não tiver que pagar, é restituído. Por isso que a gente fala em lançamento por homologação também, no que diz respeito ao imposto de renda. Vocês já pensaram se a Fazenda Pública tivesse que ficar esperando o cidadão levar lá todas as informações de todo o patrimônio para ela, coitada não, que eu não gosto dela não, mas também ninguém merece, né? Não vamos também ser ruim assim não. Mas já pensou, né? Vamos botar aqui, a Fazenda recebe pelo menos umas 25 milhões de declaração. A expectativa é essa. Você já pensou para a Fazenda lançar 25 milhões de impostos de renda, verificar quem vai pagar? Meu filho, morre o burro que um tange. E não se termina isso. Os pobres, coitados, não terão nunca mais um minuto de lazer na vida. Né? E tá bom que fiscal de tributo não é da turma mais benquista, mas também não é assim, né? A gente precisa ter um pouco de caridade no coração da gente. E é por isso que é por homologação. O lançamento é um ato privativo da autoridade administrativa? Sim. É um ato privativo da autoridade administrativa. Observe que em todas essas espécies de lançamento, tanto no de ofício como por declaração, bem como por homologação, nós temos a participação todo o tempo, ainda que seja para dizer ao final, ó, tá tudo certo, é isso mesmo, você pagou bonito, foi correto com a gente, parabéns, até o ano que vem. Mas a Fazenda vai participar. Ela participa em maior ou menor escala, da mesma forma que o sujeito passivo. Mas o lançamento é um ato privativo da autoridade administrativa. Pergunta: e o 114.8 da Constituição Federal? E o 114.8 da Constituição Federal, quando diz que o juiz do trabalho, ele vai lançar as contribuições de ofício, vai executar de ofício contribuição social, ali ao tempo que esteja julgando uma demanda trabalhista. Dá uma olhada aí comigo no 114 da Constituição, estou na Constituição, tá? Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no 195.1a e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferiram. Opa! Mas não é um ato privativo? Como é que o juiz do trabalho vai lançar as contribuições e vai executar? Porque se ele vai executar, é porque ele lançou. Não é isso? Ali de ofício? Uhum. O que é que tem se entendido no que diz respeito ao 114.8 da Constituição Federal? Que a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, no artigo 879, parágrafo 3º, determina, aí vocês depois vão dar uma olhada, determina que o juiz do trabalho, verificada essa situação, é porque a gente não vai pegar aqui em CLT não, viu? Não dá muita, não, a gente não vai mexer, deixa a CLT lá, né? CLT para um outro público, a gente não gosta de mexer com essas coisas não. Mas esse dispositivo diz que o juiz do trabalho, né, essas coisas assim, a gente não pode estar mexendo à toa não. Ele vai oficiar a Fazenda Pública. Uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores das contribuições em face de uma demanda trabalhista, ele vai oficiar. Em suma, ele vai oficiar a Receita Federal, uma vez que eu estou falando dessas contribuições aí, e o fiscal, ele vai o quê? Dar o ok,
dá o joinha, homologando aquilo que foi feito pelo juiz do trabalho, resguardando, assim, nos termos do que é entendido pelo CTN e pela doutrina. Lembra lá do artigo 3º do Código Tributário Nacional, né, que é uma atividade plenamente vinculada à privatividade do lançamento, do ato de lançar a autoridade administrativa.